Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Uma Breve História do Cristianismo, de autoria do Geoffrey Blainey, tá? Da editora Fundamento. Essa obra, pessoal, ela vai tratar, como o próprio título nos fala, ela vai tratar sobre uma breve história do cristianismo. O autor aqui ele vai fazer um resumo acerca da história do cristianismo. Embora em determinados momentos ele aborde também aspectos referentes ao islamismo, ao judaísmo, ele vai falar alguma coisa referente ao islamismo e ao judaísmo, mas ele vai tratar mesmo sobre o cristianismo. Ele vai abordar exatamente sobre o cristianismo. Tá? Uma das notas interessantes desse livro que eu gostaria de frisar aqui com vocês é que em determinado momento ele vai falar que a democracia, como nós a conhecemos hoje, ela é muito mais produto do protestantismo do que do catolicismo. Porque a Igreja Católica, segundo o autor desse livro aqui, o Geoffrey Blainey, a Igreja Católica ela valoriza bastante a questão referente aos líderes. Ou seja, os líderes eles têm acesso ao povo, e o povo, por sua vez, para poder acessar aos líderes, existem várias questões que devem ser analisadas. Não se pode falar com o Papa assim de maneira direta, ou seja, há uma valorização da hierarquia. Já no protestantismo, o protestantismo ele inicia mais de maneira popular, ou seja, apesar de Martinho Lutero ser um doutor, apesar de John Hus, dos primeiros protestantes, os líderes, os criadores, podemos assim dizer, do movimento protestante serem, na verdade, pessoas acadêmicas, pessoas doutores, enfim, mesmo assim, o protestantismo ele se concretiza mais no meio popular. Então, Martinho Lutero, por exemplo, as pessoas tinham mais facilidade de falar com Martinho Lutero, as pessoas tinham mais facilidade de falar com John Hus. Então o protestantismo ele passa a valorizar bastante essa comunicação entre líder e o povo. Né? Já o catolicismo não, o catolicismo mantém uma certa hierarquia. Né? E essa hierarquia ela torna, né, ela dificulta, podemos assim dizer, o acesso do povo diretamente aos líderes. Outra questão, segundo Geoffrey Blainey, né, o autor desse livro aqui, Uma Breve História do Cristianismo, uma outra questão que possibilitou ao protestantismo, de alguma maneira, poder ser chamado de o pai da democracia moderna, da forma como nós a conhecemos hoje, é exatamente a questão do sacerdócio universal, defendido por Martinho Lutero. Segundo Martinho Lutero, todos os crentes, todos os cristãos, né, todos os cristãos em geral, por crente, digo aquele indivíduo que acredita em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, enfim. Todo cristão, ele é um sacerdote, segundo Martinho Lutero. E a partir da hora em que o indivíduo ele se vê como sacerdote, ele passa a se ver com responsabilidades a serem cumpridas por ele. Ele passa a se ver como alguém que necessita adquirir um certo nível de conhecimento e de informação daquela crença na qual ele se autodenomina como sacerdote. Por exemplo, um cristão protestante, ele tem acesso à Bíblia, desde pequeno ele acessa a Bíblia, ele tem uma bibliazinha na mão dele desde pequeno. No protestantismo se valoriza muito a questão da opinião do indivíduo, né? Várias vezes os líderes das igrejas protestantes elas procuram o povo para saber a opinião do povo acerca de uma determinada questão. Então, o protestantismo, segundo Geoffrey Blainey, ele valoriza muito mais a opinião popular, né? E também ele faz com que o indivíduo se sinta um sacerdote e consequentemente o indivíduo ele se sente responsável por aquilo que ele vai fazer, ele se sente responsável pelas ideias que ele vai defender, ele passa a se sentir obrigado a ter um domínio de ideias, a ter um determinado domínio de ideias. Então, isso é interessante.
Tá? Por quê? Porque enquanto que o Geoffrey Blainey ele fala para nós nessa obra, Uma Breve História do Cristianismo, que o protestantismo, de alguma maneira, ele é o fundador da democracia como nós a conhecemos hoje. Por outro lado, o JH da Canal, você se lembra do JH da Canal? Aquele autor que escreveu uma obra sobre Jesus também, né? Jesus e as origens do Ocidente, e que nós temos aqui exatamente nesse canal do YouTube, né, um vídeo falando sobre a obra Jesus e as origens do Ocidente, do JH da Canal. O JH da Canal, ele vai falar para nós que o cristianismo, em geral, manteve o ethos judaico e, consequentemente, fundou a democracia como nós a conhecemos. JH da Canal, ele não vai dizer se foi o catolicismo ou se foi o protestantismo quem fundou a democracia como nós a conhecemos. Já esse autor aqui, o Geoffrey Blainey, na sua obra Uma Breve História do Cristianismo, ele vai dizer que foi o protestantismo com a ideia do sacerdócio universal que criou a democracia como nós a conhecemos. Observação, eu estou trazendo aqui, né, um resumo, podemos assim dizer, dos pontos que eu achei mais interessantes dessa obra. Não estou dizendo se eu concordo ou se eu discordo. Estou apenas trazendo os pontos que considerei como mais relevantes para essa obra aqui. Tá? Uma Breve História do Cristianismo, do Geoffrey Blainey. Tá? Em determinado momento também, ele vai falar sobre a questão das mulheres, né? Sobre as mulheres passando a desejar ter uma autonomia maior, né? E essa autonomia das mulheres dentro do cristianismo, ela surge mesmo no protestantismo, com mulheres, né, já se estabelecendo como pregadoras, isso tudo segundo esse autor aqui, o Geoffrey Blainey, né? Então veja, leiam essa obra, pessoal, tá? Leiam essa obra. Ela é uma obra interessantíssima, mesmo, tá? Uma das questões que ela vai tratar para nós também, tá, é por que o cristianismo é uma religião que passa por diversas situações desagradáveis e mesmo assim não termina. Existem várias religiões que começaram e terminaram. Existem várias religiões que passaram por situações menos delicadas do que o cristianismo e tiveram um final repentino. Religiões que tiveram um início muito bem, né, começaram muito bem e terminaram de maneira repentina. Por que o cristianismo ele se mantém? Segundo Geoffrey Blainey, né, na sua obra Uma Breve História do Cristianismo, um dos motivos pelos quais o cristianismo se mantém é essa facilidade de reformulação que o cristianismo possui, essa facilidade de recriação, essa facilidade do cristianismo vestir-se com novas indumentárias, ou seja, a facilidade que o cristianismo tem de se adequar às situações modernas, de se adequar às situações atuais, de se harmonizar, podemos assim dizer, com as culturas. Hoje em dia, por exemplo, existem várias modalidades de cristianismo, né? Se você quer um cristianismo mais tradicionalista, existem formas de cristianismo mais tradicionalistas. Se você quer um cristianismo mais atual, ou até mesmo um cristianismo mais liberal, existe também cristianismo liberal, existe teologia cristã liberal. Então existe uma facilidade muito grande dentro do cristianismo dele se adequar a diferentes tipos de ideologia. Ele tem facilidade de se casar com diferentes tipos de ideologia, de se harmonizar com diferentes tipos de ideologia. Já aquelas religiões, né, que começaram bem e que no final não conseguiram se manter, foram justamente as religiões
que não conseguiram se harmonizar com outras ideias, com outras crenças, com outras religiosidades, enfim, e acabaram deixando de existir. Então é uma obra interessantíssima, essa do Geoffrey Blainey. Hoje é 25 de dezembro, né, comemora-se no Brasil o Natal, né, o nascimento de Cristo. Esse autor ele vai falar para nós, ele começa falando sobre Jesus Cristo, ele faz um breve resumo do que os evangelhos têm a dizer sobre Jesus Cristo, né, e dali ele parte, né, para aquelas ideias que eu mencionei anteriormente, né, e ele termina exatamente nos mostrando, né, que o cristianismo, né, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, na página 330, ele vai dizer assim, ó, o cristianismo se reinventou muitas vezes. Provavelmente nenhuma outra instituição na história do mundo demonstrou tal multiplicidade. Se os 8 cristãos citados a seguir, todos influentes em seu tempo, se reunissem em torno da mesa de jantar, que conversas surgiriam? São eles: o apóstolo Paulo, o bispo Nestório de Constantinopla, Francisco de Assis, Madre Teresa de Ávila, Martinho Lutero de Wittenberg, ou seja, Martinho Lutero, George Fox, né, dos Quakers, o pastor Lech Gunning, né, da Igreja Zionista da África do Sul, e o Papa João Paulo II. Uma das razões de o cristianismo se manter dinâmico por tanto tempo é sua disposição para discutir e discordar, quase uma questão de vida e morte. Então vejam, segundo Geoffrey Blainey, se esses 8 indivíduos mencionados por ele aqui se reunissem numa mesa de jantar, cada um defendendo um tipo de cristianismo, cada um sendo mais influente do que o outro, cada um na sua respectiva época. Por exemplo, Martinho Lutero, né, lá no século XVI, o apóstolo Paulo, lá, né, pertinho do final do século I, né, lá por volta do ano 30 e alguma coisa, né, 50 e alguma coisa, enfim. Se cada uma dessas pessoas que foram influentes no cristianismo e que ajudaram o cristianismo a se recriar, se todas elas se sentassem juntas numa mesa de jantar hoje, cada uma daria uma opinião acerca de Jesus Cristo e acerca do cristianismo, mas todas elas de alguma maneira ajudaram o cristianismo a se reinventar. Então, segundo esse autor aqui, o Geoffrey Blainey, se algum dia o cristianismo, veja, segundo esse autor, lá por volta do século VI e do século XIII, tá, o cristianismo quase deixou de existir, a ponto de ter apenas algumas nações, quase 5 nações, por exemplo, nessas épocas, que ainda eram cristãs. Hoje em dia, tem muita gente que diz que o cristianismo está em decadência, mas se nós considerarmos o século VI e o século XIII, em que o cristianismo quase deixou de existir, e que havia um número bem limitado de nações que ainda eram cristãs, quando comparado com hoje em dia, o cristianismo não está em crise, no sentido de deixar de existir. Ele, né, até ele está muito bem quando comparado com aqueles outros séculos que eu mencionei, século VI e o século XIII. E o que manteve o cristianismo aceso até hoje? Essa capacidade dele de se reinventar, essa capacidade dele de se recriar. Então, uma das questões interessantes, né, que eu gostaria de encerrar aqui, é exatamente isso, né? Se você, na sua opinião, né, o cristianismo, essa capacidade de reinvenção que o cristianismo tem, essa capacidade do cristianismo de se reinventar, isso é saudável ao cristianismo? Ou será que apenas o nome do cristianismo está se mantendo, mas o verdadeiro cristianismo está morrendo ou já morreu? Na sua opinião, o cristianismo, ele é apenas um nome hoje em dia para uma religião que um dia foi fundada e que hoje são filosofias por trás desse nome que nada tem a ver com os autores originais dessa religião, ou de fato o cristianismo está se mantendo e vale a pena, enfim, o que você acha sobre isso? Então, pessoal, uma breve história do cristianismo, Geoffrey Blainey, está aí mais uma obra para você ler. Muito obrigado, um forte abraço.